Salve, salve, pessoal! Começando mais um bate-papo especialíssimo aqui no canal do Motorsport.com, neste finzinho de temporada 2021, né? A gente já teve o encerramento aí de praticamente todos os campeonatos, os principais pelo menos já encerrados, e claro, a gente vai bater agora um papo sobre os piores do ano, afinal, na última segunda-feira a gente tratou aí dos destaques de 2021, focando em Fórmula 1, mas também em outras categorias. Agora a gente traz aí alguns destaques negativos desse ano, porque teve muita gente que ficou devendo e a gente não pode deixar de apontar aqui quem é que ficou aí num fim de temporada um pouco melancólico, né? Eu não vou adiantar as nossas votações aqui da equipe do Motorsport.com, porque tenho que chamar antes os comentaristas do nosso bate-papo de hoje. Guilherme Longo, Fábio Tarnaposo, convido você também na área de comentários aí a deixar sua opinião já de antemão sobre os piores do ano. Claro, vamos focar na Fórmula 1 neste comecinho de programa, mas já queria dar as minhas boas-vindas aos comentaristas. Gui e Fábio, sei que ambos estarão inspirados hoje, porque o assunto pede um pouco de maldade por parte dos nossos comentaristas. Vou entrar nesse bolo também, porque não é justo deixar só para eles, tenho que me comprometer também aqui, mas primeiramente, Guilherme, seja muito bem-vindo. E aí, tá empolgado para essa discussão? Sempre rende essa de piores do ano, né? É isso aí, salve Carlos, Fábio, Chuin, um abraço para todo mundo assistindo aí esse nosso, possivelmente o último grande papo do ano, né? E aquela coisa, se o da semana passada com os melhores do ano foi até um pouquinho protocolar, tava tudo já meio que às claras em questão de quem que a gente ia votar, os piores até já adianto aqui alguns spoilers, tivemos algumas discordâncias no meio do caminho para a formulação desse, vamos por assim, o Z5 em algumas categorias ao longo desse debate. A zona da degola. Fábio, quando a gente fala de melhores, é fácil concordar. Agora, pior, depende de expectativa do que cada um avalia do ano de um piloto ou equipe X. Seja muito bem-vindo. Quero ver o que o senhor vai trazer aí como piores do ano. Seja muito bem-vindo uma vez mais, Fábio. Salve, salve, Carlão. Salve, salve, Gui. No clima de Réveillon, hoje é dia de maldade. Então vamos fazer uma discussão legal aqui de piores do ano, de piores decepções de temporada. Como o Gui falou, tem muita discordância, muita coisa. Porque aquela coisa, melhores, a gente concorda em muita coisa. Agora, pior, tem sempre aquela coisinha, pô, eu acho que esse cara aqui foi pior que esse, essa pista foi pior que essa, então a discussão vai render muita coisa hoje, Carlão. Sem dúvida. Então, reitero aqui o convite para a galera que está acompanhando comentar sobre esse bate-papo e, claro, já deixar curtida no programa, muito importante. E, claro, se inscrever no canal e ativar as notificações. A gente está chegando pertinho aí dos 100 mil inscritos nesse finzinho de 2021 aqui no canal do Motorsport.com, então faça sua inscrição e ative as notificações para receber os alertas dos nossos programas. Manda também o bate-papo para a galera que você sabe que gosta de corrida e vamos que vamos. Bom, resumidamente, só para a galera ficar por dentro aí de antemão de como que vai ser a estrutura aqui dessa votação não tão honrosa no último programa de 2021, vai ser basicamente dividido em 3 categorias: decepção do ano, piores corridas e piores momentos, isso com foco na Fórmula 1, e depois a gente traz algumas menções desonrosas, como o Guilherme bem definiu, sobre outras categorias também. Então, vamos começar de trás para frente, eu acho justo trazer do quinto ao primeiro, e vamos começar com a primeira categoria. O Guilherme, que fez aí a contabilidade dos votos, vai passar para a gente, começando com decepção do ano. Piloto, equipe, algum dirigente, a gente sabe que alguns nomes vão ser consenso aqui, mas outros nem tanto. Guilherme, começa a trazer aí as decepções do ano, do quinto ao primeiro, para a gente começar com um pouco mais de polêmica, porque a gente sabe que os primeiros colocados não tem como fugir muito de alguns nomes, né, Gui? É isso aí, então a gente rolou uma votação interna entre toda a equipe do Motorsport, cada um aí deu o seu top 5 inverso, né, os 5 piores de cada uma das categorias, e vamos começar então com a decepção do ano. O Carlos já adiantou aí, decepção então engloba todo o paddock da Fórmula 1, pilotos, equipes, dirigentes, qualquer nome que tenha sido uma decepção negativa aí ao longo desse ano. E tem como ser decepção positiva, Gui? Uma boa pergunta. Depois a gente investiga. O professor Pasquale vem aí depois responder. Mas, o quinto lugar, então, abrindo esse nosso Z5, é um que, inclusive, não houve consenso aqui na nossa votação interna, mas entrou a Alpine. A Alpine assumiu aí um novo nome esse ano, vinha como Renault, e eu sou uma das pessoas que concorda que a Alpine precisa estar nessa lista. Tudo bem, Ocon venceu na Hungria, Alonso foi pódio no Qatar, mas
desde a época da Renault, desde 2019, ainda quando o Cyril Abiteboul era o chefe de equipe, ele falava, não, ano que vem a gente vai melhorar, ano que vem estaremos lutando por pódios, por vitórias, e a Renault e agora a Alpine estagnou, parou no tempo. Era uma equipe que há 3 anos estava lutando pelo posto de melhor do resto. Esse ano, penou para superar a AlphaTauri na luta pelo 5º lugar. Então a Alpine meio que deu um passo para trás. Então não tem como uma equipe que tem Fernando Alonso, que voltou e fez um ano bom, apesar de um início ali complicado de adaptação, mas a Alpine deixou muito a desejar nesse primeiro ano aí da equipe francesa, sob novo nome, nova direção, inclusive. Passando os bastidores aí pra galera, eu fui o único a votar na Alpine, mas uma coisa é fato, esse carro aí foi um dos grandes highlights da temporada de 2021, na minha opinião, mais bonito. Mas isso é um outro debate. Agora vamos voltar ao aspecto desportivo, porque a gente estava batendo um papo aqui antes de começar no nosso programa, e o Fábio Tardaposo, que não estava concordando muito com essa inclusão da Alpine, né? Tô vendo que ele tá um pouco incomodado. Por quê, Fábio? Olha, primeiro eu queria, já que o Longo fez essa contagem, eu queria entrar com uma recontagem dos votos. Queria que recontasse novamente o colégio eleitoral. Voto impresso. Porque a Alpine... voto impresso, porque a Alpine em quinto. Eu queria saber de vocês o que vocês queriam que a Alpine fizesse esse ano. Fosse primeiro colocado em várias corridas, disputasse terceiro lugar com a McLaren e com a Ferrari, disputasse título. Exatamente. A Alpine fez o que devia fazer. É o 5º lugar e 4. Rapidamente, já que fui eu que votei, eu não esperava que a Alpine ficasse brigando pelo 5º lugar do Mundial de Construtores com a AlphaTauri até, sei lá, penúltima ou antepenúltima etapa. Não me lembro exatamente qual dessas foi confirmado. Foi no Brasil, se eu não me engano. Não, confirmar foi só agora em Abu Dhabi. Mas eles teve uma corrida, acho que foi encaminhou no Brasil. Qatar, que eles abriram a diferença, o pódio do Alonso e o Ocon em 5º. Aí eu acho que foi o Qatar que... Na prática foi o Qatar, digamos assim, né? O Brasil encaminhou, a gente teve algumas outras etapas. E esse fator Tsunoda não contribui muito. E isso é mais um motivo que me leva a votar na Alpine. Porque se a AlphaTauri tivesse um segundo piloto bom, eu acho que não ficava a Alpine na frente da AlphaTauri, não. Porque o Gasly carregou a AlphaTauri nas costas, Fábio. A Alpine é uma equipe de fábrica, não pode ficar atrás de um time B da Red Bull, com todo respeito à AlphaTauri, a Toro Rosso, enfim. Pode falar. Mas assim, duas coisas. Primeiro, será que o Tsunoda foi muito mal ou o Gasly foi fora de série? Não sabe como é que é o Gasly na AlphaTauri? Ele consegue resultados, corridas que a Alpine não espera, que a AlphaTauri não espera. Monza no passado, pódio no Brasil, então o Gasly já é um pouquinho fora de série. Mas esse ano, por exemplo, não teve, né? Você citou 2020 e 2019. Como não assim? Teve um resultado tão extraordinário por parte do Gasly em 2021. Teve que eu tô falando. Teve porque Ferrari e McLaren melhoraram muito também. Então passaram à frente, a Alpine passou à frente dela também. O negócio da AlphaTauri é o seguinte, a AlphaTauri de fato não é uma Red Bull da vida, mas já é uma equipe com status mais de irmã do que satélite. Eles já compartilham túnel de vento, tecnologia já aparecia, então não é mais aquela coisa, aquela Toro Rosso que vai ficar lá em 9º, 10º, 11º. Já é uma equipe com um patamar um pouco maior. Então eu acho que não é tão, vamos dizer, não é tão ruim para a Alpine assim brigar até o fim com ela, porque pelo que tem de recurso e pelo que a AlphaTauri tem de tecnologia vinda da Red Bull, que a Alpine ainda não tem, eu achei justo elas ficarem em 5º, 4º lugar. Então pelo que conseguiram esse ano de brigar mais vezes no Q3, continuar nessa briga, mesmo com a McLaren evoluindo, Ferrari evoluindo, assim se manter ali no Q3, 6º, 7º e vencer a corrida, eu não achei tão decepcionante, até porque eu não esperava uma coisa muito maior da Alpine. Mas é a estagnação, Fábio? Que estagnou, de fato. Então, é aí que entra. Como estagnou, como já era uma equipe que está há muito tempo nesse lugar, eu já não esperava que fosse evoluir tanto. Então, se eu não espero, eu me decepciono. Se eu esperava ela lá em 1º, 2º, aí isso é decepção. Mas se... Mesma lógica do Mazepin. Não nada, tipo isso. Inclusive, o Mazepin estava no meu top 5 exatamente por isso. A gente sabia que não ia ser muito bom, mas pelo amor de Deus, foi ainda pior. Guilherme Longo esperava Mazepin brigando por pódio constantemente. Se decepcionou com ele. Mas Gui, sobre a Alpine, alguma coisa a agregar aí, antes da gente passar pro 4º colocado? Não, eu acho que eu já dei aí meu panorama quando eu apresentei, né, a Alpine, mas fica uma expectativa, né? O Lohan Rossi, que é o CEO da marca, tem aí esse tal plano para a Alpine voltar a lutar por vitórias, por título, etc. Mas vamos lembrar, esse plano é para 2024, 2025. Então isso significa que a Alpine vai ter que aguentar pelo menos mais 2, 3 anos nessa situação complicado, ainda mais para uma equipe de fábrica, como você mesmo bem mencionou.
É isso aí, Fernando Alonso na Fórmula 1 com 45 anos na espera aí da briga pelo título da Alpine. Mas vamos adiante, porque o quarto lugar eu acho que... não sei se é mais, digamos assim, incontestável, mas diria que menos controverso. Qual que é o quarto lugar, Gui? O quarto lugar, ironicamente, é uma pessoa que tem 4 títulos na Fórmula 1, Sebastian Vettel, trocou aí a Ferrari pela Aston Martin, veio para a Aston Martin para capitanear esse projeto, quando a montadora assumiu o lugar da Racing Point, e a gente viu um ano aí de altos e baixos, só que mais baixos do que altos. Vettel teve seus bons momentos no ano. Foi pódio lá em Baku, seria pódio na Hungria se não fosse a desclassificação depois, mas ao longo do ano que a gente viu um Sebastian Vettel muito, muito diferente do que o que a gente estava acostumado em anos, principalmente os anos de Red Bull, mas até os anos de Ferrari ele deixou um pouco a desejar ao longo desse ano. Várias vezes eliminado no Q1, no Q2. Vamos lembrar aquela lambança no Bahrein, onde ele tomou 5 pontos na superlicença em um mesmo final de semana. E ainda ficou pistola com o Ocon, hein? Ficou pistola com... Ele pediu desculpa só depois, mas na hora ele ficou pistola com o Ocon. Pode continuar aqui. Mas realmente Vettel, pra mim, merece estar nessa lista. Tetracampeão do mundo, expectativa grande, nova empreitada por parte dele. Fábio, o que você acha? A gente vai falar da Aston na sequência também, até porque é um destaque negativo, mas não tem como a gente deixar de, não é falar mal, mas falar que o Vettel ficou devendo, porque até, afinal de contas, na verdade, o companheiro de equipe dele não é dos mais bem reputados do grid, né, Fábio? E você puxou bem, Carlão. Eu vou até puxar uma fala do Ralf Schumacher lá em maio, que ele falou, que ele falou o seguinte: Vettel, a essa altura, deveria estar dominando o Stroll no duelo da Aston Martin, coisa que ele não fez. De fato, o Vettel ganhou do Stroll no duelo de classificação por vantagem pouca, de 11-9, eu acho, ou 12-9, foi uma vantagem menor do que, por exemplo, Gasly, Tsunoda, Russell, Latifi, Hamilton, Bottas e companhia. Então, pelo que ele não fez em relação ao Stroll, de estar mais do que um passo à frente dele, eu acho um pouquinho inconsistente. Eu ainda dou um pouquinho de desconto para ele, porque é aquela coisa, a equipe está evoluindo, mudou de nome, vai ter novo túnel de vento, daqui a uns anos, novo campus, então dou um pouquinho de desconto, mas ainda assim podia fazer melhor. Claro, teve aquele segundo lugar dele anulado na Hungria, então poderia ser melhor do que ele fez agora, mas mesmo assim eu esperava ele pelo menos mais vezes no Q3, ali entre 10º, 9º, 8º. Então o Vettel realmente pode fazer melhor, eu acho que vai fazer melhor, mas esse ano ficou devendo um pouquinho. E Gui, em relação ao Mundial de Pilotos, né, o Fábio citou aí o placar de classificações, mas na tabela de classificação não ficou uma discrepância grande, 43 pontos contra 34, exatamente, muito pouco, não é? Sim, ainda mais que a gente tá falando de um cara que é um tetracampeão. É triste ver a decadência do Vettel nos últimos anos, mas o próprio Martin Brundle, que é comentarista da Fórmula 1 na transmissão britânica, ele mesmo falou que o Vettel hoje ele já não vê ele mais como um dos grandes nomes da categoria. E eu acho que, apesar de discordar um pouco, né, pelo o histórico que o Vettel tem, o legado dele dos 4 títulos vão ficar para a categoria, mas o que ele tem feito depois que ele saiu da Red Bull e depois que a Ferrari entrou numa fase um pouco mais de decadência é complicadíssimo para dizer o mínimo. Olha, na questão da classificação, Carlão, só para a gente vai fazer aquele exercício de se a Hungria tivesse valido, ele teria 61-34, quase o dobro de fase, né, pontuação expressiva. Mas para não se pegar muito aos números frios, a gente lembra, a classificação foi pau a pau, a corrida também não era uma grande vantagem, os Stroll fazia coisas também muito boas, então pegar só número frio acaba enganando um pouquinho. Então, de fato, com a Hungria, seria uma diferença de quase o dobro, mas ainda assim não foi um desempenho muito acima do Stroll, foram bem parecidos, que a gente contesta por causa disso. E no começo de temporada em especial, o Stroll até estava dando um calorzinho no Vettel. Depois o Vettel conseguiu estabelecer uma relativa margem e na parte final de temporada me parece que os dois já estavam meio que esperando o ano acabar mesmo. Agora, vamos para o terceiro lugar. Acho que esse é um pouquinho mais consensual. E a gente já entra em alguns que foram reiteradamente debatidos ao longo da temporada. Gui, quem é o nosso terceiro colocado que inaugura o desonroso pódio de decepção do ano aí de 2021? Vai daí. Seguimos na seara de pilotos da Fórmula 1 e esse chegou na McLaren com muita expectativa, muita gente falava, agora Daniel Ricciardo pegou uma McLaren que está melhor que a do ano passado, vai poder lutar lá na frente, vai poder brigar por pódio de vez em quando, pelo título de melhor do resto, e o que a gente viu ao longo desse ano
ficou muito, muito longe disso. Ricardo chegou a vencer o GP da Itália e venceu bem, a gente tem que dar crédito, foi uma vitória muito boa da parte dele, mas foi um ponto único dentro de uma temporada muito abaixo do esperado. Até, trazer números. Ricardo foi o 8º colocado no Mundial de Pilotos com 115 pontos. Norris foi o 6º com 160, 45 a mais. E o Ricardo ficou só 5 pontos à frente do Pierre Gasly, com a AlphaTauri, que terminou na 6ª posição do Mundial de Construtores. Então a gente vê aí o tamanho da diferença, e o próprio Ricardo admite que 2021 não foi um bom ano e que ano que vem ele tem que melhorar. E realmente precisa, porque foi complicado. Fábio, você que é um entusiasta da McLaren, nem o aerodinâmico nariz de Daniel Ricciardo ajudou nesse ano, hein? Não, para ver como o Ricardo não foi bem esse ano, Carlang, esse pódio dele aqui nos piores do ano foi o segundo dele no ano. O primeiro foi em Monza, e esse é o segundo pódio do Ricardo no ano, no top 3 de piores do ano pelo Motorsport. Então isso mostra como o Ricardo não teve um ano muito bom. E de fato, a gente compara com o Norris. O Norris teve 4 pódios no ano, não ganhou na Rússia por aquelas voltas finais, porque durante a corrida inteira dá pra falar, o Ricardo ganhou a corrida, mas o Norris ia ganhar também, foi erro dele, mas teve a chuva inesperada, aquela condição adversa, então o Norris teve um ano melhor em resultado em pista e em pontuação. E assim, a gente pode falar, tempo de adaptação, o Ricardo chegou na McLaren, uma equipe que ele não conhece bem, mas assim, o Ricardo veio da Red Bull, então experiência de pressão ele tem muita, ele devia já chegar na McLaren com um pouco mais calejado, um pouquinho mais adaptado, até porque o carro da McLaren não é mas na Renault a gente viu ele sofrendo também, né, Fábio? O primeiro ano dele de Renault foi aos trancos e barrancos, ele começou a bater o Hülkenberg no meio da temporada, se não me falha a memória, né, Fábio? Foi, quando começou o segundo semestre. Ali pelo meio, mas assim, a Renault, os dois estavam um pouquinho mais parelhos, apesar disso. Norris começou muito à frente do Ricardo. Então a única vez que o Ricardo se adaptou muito rápido foi na Red Bull 2014, que chegou com o primeiro na Red Bull e bateu o Vettel. Num ano que mudou tudo, mudou motor, mudou carro, então ali você pensa, o Ricardo é bom de adaptação, adapta rápido. Não mostrou isso quando saiu da Red Bull, então por isso que a gente pode colocar ele nesse hall, porque com o que a McLaren tinha no começo do ano, principalmente, era para ter mais pódios e mais aparições no 4º, 5º lugar pelo menos. Gui, tem esse aspecto também da adaptação, né? A gente viu ele cambaleante no começo dele na Renault, mas, por outro lado, 2020 dele foi bom no time francês. Aí ele chega no 2021 um pouco frustrante da McLaren, né, Gui? Não, e mesmo o primeiro ano do Ricardo na McLaren, que foi na Renault, que foi 2019, ele não teve um ano inteiro de adaptação. Quando chegou ali o GP da Bélgica, se eu não me engano, que ele terminou em 4º, 5º, já dava para ver que o Ricardo estava mais adaptado e dali ele conseguiu entregar uma consistência. Então, quando ele foi para a McLaren, ele estava prevendo também, no máximo meio ano, quando chegar ali, início do segundo semestre, está tudo bem. Mas aí o Ricardo veio mal, Itália, mal. Aí não tem como defender, sabe? O ano do Ricardo foi péssimo. Para um cara que tem uma McLaren na mão, o Norris fez 45 pontos a mais do que ele deveria ter ficado mais próximo. Pra vocês terem uma noção, entre o Norris e o Ricardo tem o Leclerc. O Leclerc fez só 1 ponto a menos que o Norris, então ele terminou 44 à frente do Ricardo. Isso é o quão distante ele ficou da briga entre a dupla da Ferrari e o Norris pelo título de melhor do resto. Impacto grande do Mundial de Construtores também. Isso que a Ferrari só passou a McLaren como equipe no fim do ano. Primeiro semestre, a McLaren estava muito à frente da Ferrari, então era obrigação do Ricardo ficar à frente do Leclerc. Aí entra um pouco do fator Norris também, né? Não querendo tirar o do Ricardo da reta, mas não dá para comparar Norris com Esteban Ocon, que seja, ou mesmo com o Nico Hülkenberg. É um piloto que está uma classe acima dos antigos companheiros do Ricardo, e bom, a questão é que o Ricardo bateu o Vettel e bateu o Verstappen já em ano inteiro na Fórmula 1, então ele deveria ter se espertado um pouco antes, para dizer o mínimo. Mas vamos adiante, segundo lugar na categoria decepção do ano aí, Gui, quem que é o nosso digníssimo segundo colocado? Então, e esse é um segundo lugar que vai gerar um pouco de controvérsia entre a galera assistindo, porque tenho certeza que vai vir gente de falar assim, não, jamais, esse cara deveria estar em primeiro lugar, inquestionável, mas aqui a gente troca um pouquinho a guia, a gente não vai falar de piloto, não vai falar de equipe, mas vamos falar do nosso querido diretor de provas da Fórmula 1, Michael Masi, o cara que foi centro de muitas polêmicas ao longo do ano, foi criticado de A a Z no paddock, Mercedes criticou, Red Bull, Aston Martin, Alpine, Alonso, Verstappen, Hamilton, não teve um que tenha falado bem
de Michael Masi ao longo do ano. No máximo ali, depois que acabou a temporada, todo mundo mudou o discurso. Não, Masi é um ótimo cara, é gente boa. Mas durante a temporada, só desceram o cacete. E não é por menos. Masi, a gente já comentou aqui várias vezes, né? É um cara muito midiático, ele gosta de aparecer. E as decisões que ele tomou ao longo do ano foram muito questionadas. E vamos lembrar o sistema, né? Porque muita gente fala, tem a parte dos comissários. Os comissários é a segunda etapa de um evento. Vamos pegar, então, por exemplo, Hamilton e Verstappen em São Paulo. Aquele caso, ele não foi repassado aos comissários porque apareceu na transmissão, que não era necessário nenhuma investigação. Quem determina que não é necessário uma investigação é o Michael Masi. Ele que repassa o caso aos comissários se julgar necessário uma investigação. Então, por todas essas questões do Masi, das inconsistências, aí a gente pode lembrar também a polêmica do GP de Abu Dhabi, que muita gente achou estranho, inclusive pessoas do paddock que não concordaram com o protocolo de relargada. Por todos esses motivos, ele é o segundo colocado. Fábio, tem como defender o Masi de alguma forma ou realmente é um ano daqueles para apagar da memória do australiano? Olha, achei o comentário do Gui meio polêmico. Tem gente que vai falar que ele é gente boa, que adorou. Olha só, Guilherme Longo está falando que pessoas adoraram o Masi no GP. Não, o Max Verstappen falou na cerimônia de premiação da FIA. Não peguem pesado com o Masi porque ele é gente boa. Ele de fato falou isso. Trazendo um contraponto, também acho que o Michael Masi foi uma decepção, a FIA em geral foi uma decepção o ano inteiro. Mas trazendo um pouco o contraponto, tirando um pouquinho do peso do Masi, é que não foi ele que fez o regulamento da Fórmula 1, que por si só é muito confuso, tem muita brecha, como sempre. A gente que acompanha mais tempo sabe que sempre tem uma brechinha no regulamento para questão estrutural, de peça de carro, de asa, tamanho de distância do solo, motor. Então sempre teve alguma brecha. E a gente relembrou no GP de Abu Dhabi os artigos que a Red Bull usou para se defender do safety car, que falou o seguinte: tem o artigo 15.3, que dá o poder ao diretor de provas de liberar o carro de segurança e retirar o carro de segurança. Então, quando ele falou que era para o carro entrar, mesmo sob a volta dos retardatários, era para entrar, então isso sobrepôs. Então, tem aquelas coisinhas que a gente discutiu que o próprio regulamento em si não deixa muito claro. Então, o Masi deu aquela, entre aspas, brincada com o regulamento, porque o livro de regras em si já não é muito específico e tem que mudar. Por isso que muita gente fala, tem que ser um regulamento mais específico, mais fechado, mais preto no branco, coisa que não é. Então, o Masi é um dos envolvidos em uma série, uma gama de regras confusas e inespecíficas. Claro, a gente pode falar, no GP de Abu Dhabi ele demorou para liberar os caras a darem a volta, como já fez antes em Baku, 2017, que liberou eles rápido, outras corridas, então tiveram mais coisas além do safety car que prejudicou a Mercedes. Então, mais de fato foi decepção, mas a Fórmula 1 em si, como reguladora, regulamento, tem muita coisa a mudar e o Masi está incluso nisso, não é só ele que faz as regras. Eu acompanho os relatores aí e desafio alguns dos nossos espectadores a fazer uma defesa de Michael Masi nessa temporada 2021, seja torcedor do Hamilton, do Verstappen, enfim. Não foi das melhores temporadas para o dirigente australiano, não. Agora, o primeiro lugar dessa categoria vai para uma equipe, Guilherme. Que história é essa? É isso aí. Então, quem ganhou aí a medalha de ouro, por assim dizer, o título decepção do ano na Fórmula 1 para a equipe do Motorsport.com Brasil foi a Aston Martin. É inegável o tamanho da queda de performance que a Aston Martin teve de 2020 para 2021. Até fui pegar aqui, ó. Ano passado, a Racing Point foi a quarta colocada, 195 pontos, porém, se não tivessem ali a dedução de 15 pela questão da polêmica com a Mercedes Rosa, em pontuação bruta, ela seria a terceira colocada, seria a melhor do resto. Nesse ano, a Aston Martin decaiu para fazer 77 pontos. A gente está falando de 120 a menos. Ano passado, a Aston Martin, a Racing Point, então, ela venceu. Ela foi pódio mais outras 3 vezes. Esse ano, o máximo que conseguiu foi um pódio com o Sebastian Vettel no GP de Baku e pronto. Então, não tem como negar que é a grande decepção do ano. Uma equipe que ano passado estava na luta até o fim pelo título de melhor do resto e agora cai de terceiro, quarto para sétimo no campeonato, alguma coisa muito errada teve de um ano para o outro para perder tanto rendimento. É outra que eu defendo em relação ao design do carro aí. Achei muito bonito o carro da Aston para 2021, mas na rendimento não foi aquilo. Isso não.
Isso é verdade. É um bom ponto. Inclusive, eles vão rever o esquema de cores para 2022 por conta desse aspecto que o Guilherme citou. Fábio, você ia falar alguma coisa sobre a Aston? Não, só concordar. O Gui falou alguma coisa que aconteceu, foi que não teve a cópia da Mercedes. Só isso. Fizeram um carro sem alteração do regulamento de 20 para 21 também, né? Tem um pouco desse aspecto na queda de rendimento. Não, exato. O Gui falou em pontuação, só para então deixar claro o quanto a Aston Martin ficou atrás. Qual que era a briga da Aston Martin? Pelo 5º lugar com a Alpine e a AlphaTauri. A Aston Martin fez praticamente metade dos pontos da AlphaTauri, perdão. A AlphaTauri fez 142, a Aston Martin fez 77. É metade, praticamente. 2 a menos que o dobro. Ou seja, a Aston Martin já vê como foi... Não, perdão, o dobro seria 154. Mas foi quase lá, quase metade da Alpine. Metade da Alpine ficou em quinto. Metade da Alpine. Ou seja, pelo que ela brigava em si, a gente pode comparar a Aston Martin com a McLaren e Ferrari. É outro patamar. Mas com a Alpine e a AlphaTauri ficou muito atrás. Então, de fato, uma decepção, porque a gente esperava também... Até para ver o Vettel brigando com as pods, o Stroll também, como foi ano passado. A gente esperava uma continuidade que não aconteceu. O que a Aston Martin promete? Final de 2022 vai inaugurar o novo campus, nova fábrica, investimento de $1 bilhão de Lawrence Stroll. Novas instalações, Lawrence Stroll, uma moeda. É o dono do Canadá agora. Investimento de $1 bilhão feito por Lawrence Stroll. Então é um investimento maciço da Aston Martin que espera em 2023 e 2024 voltar a brigar lá na frente e não ter mais desculpas para não brigar por título, como a McLaren também já falou recentemente. Tem também ações da Mercedes, tem aquela parceria Aston Martin e Mercedes, então é decepção. Se continuar assim em 2023 e 2024, aí pode desistir que vai ser decepção das grandes. Taxativo o nosso Fábio Targaposto, mas tá certo, realmente. Partindo do pressuposto de que a expectativa da equipe é uma melhora significativa aí nos próximos 2-3 anos, realmente não dá para estagnar, como foi o caso da Alpine, por exemplo. E ambas, na verdade, têm essa expectativa de melhoria num médio prazo, eu diria. Mas, realmente, 2021 da Aston, especialmente pelo 2020 da Racing Point, foi decepcionante demais. E agora com o Sebastian Vettel como capitão, digamos, desse projeto, né? Então a gente esperava também um pouco mais de desenvolvimento, o que não acabou acontecendo. Mas vamos mudar de categoria aqui, a gente teve no nosso top 5, de decepções do ano. Só passando para a galera: Aston, Michael Masi, Daniel Ricciardo, Sebastian Vettel e Alpine. E vamos agora para as piores corridas. E, uma vez mais, vou começar de trás para frente, porque óbvio que todo mundo sabe qual que vai ser a grande vencedora aí. Embora a gente possa debater se é corrida ou não, mas vamos começar de trás para frente. Gui, 5º lugar do ranking de piores corridas, por favor. É isso aí. Então, os votos foram computados pela empresa de auditoria Gonçalves e Longo, e o 5º lugar ficou com o GP da Espanha. Barcelona, obviamente, é uma pista muito questionada. Muitas pessoas vêm falando que Barcelona tem que sair do calendário, e trago umas notícias, inclusive já publicada pelo Motorsport há algumas semanas, mas o GP da Espanha segue no calendário da Fórmula 1 por pelo menos mais alguns anos aí. Não lembro agora se é 2025 ou 2026, mas a gente sabe que pelo menos esse começo da nova era da Fórmula 1, o GP da Espanha vai estar presente. Só lembrando o resultado aí pra galera, o GP da Espanha teve pole position de Lewis Hamilton e vitória de Lewis Hamilton. Foi uma das primeiras jogadas estratégicas que a gente teve no ano com relação à parada. O Verstappen estava na frente, a Mercedes parou, o Hamilton colocou um pneu mais novo e ele conseguiu passar o Verstappen sem maiores problemas. Mas no geral, uma corrida bem chata, que é a média de Barcelona. O circuito de Barcelona-Catalunha realmente não é dos mais interessantes, né? A gente sabe pelo retrospecto histórico. Nesse 2021, eu até achei que pela média da Espanha a corrida foi boa, mas na média do campeonato a corrida foi ruim, e o grande destaque de fato foi a batalha estratégica que o Guilherme citou, mas fora isso não teve nada demais. E era no momento da temporada em que a Mercedes dava pinta de voltar a ser dominante, porque a Red Bull começou muito bem, e aí a Mercedes enfileirou algumas vitórias. Não à toa a gente teve pole e vitória do Hamilton, não foi qualquer vitória, foi com 15 segundos de vantagem sobre o Verstappen, então a gente vê que não houve contenção nenhuma. E assim, depois dessa corrida, o Hamilton abriu 14 pontos de vantagem para o Verstappen, então o aspecto de campeonato também depõe contra o GP da Espanha numa perspectiva de 2021. Fábio. Foi quando o Eric falou que o campeonato tinha acabado. Foi, exatamente. Verdade. Isso aí, inclusive, fica a cobrança pro Eric aqui, né? Sempre bom registrar. Mas, sabe, o Barcelona é complicado, né? Não tem muito como salvar ali. Não sei se é alguma alteração de layout. O que você acha do circuito espanhol?
Não, é porque assim, pela Espanha estar no calendário já é meio que obrigação votar como pior corrida. Só desse circuito estar no calendário da Fórmula 1 já vai automaticamente ser uma corrida horrorosa. Porque tu falou de mudança, talvez tirar aquela chicane no fim da volta, pra mim já seria um grande avanço. Agora, a corrida em si desse ano eu dou um desconto por causa a batalha entre Hamilton e Verstappen, a batalha tática da Mercedes, botar o pneu mais novo e Hamilton alcançar. Isso aí foi bem legal de ver, como foi na Hungria também, quando ele fez isso. Então, essa parte salvou um pouquinho, mas como o ano inteiro foi de corridas boas, pra média do ano foi ruim. Se fosse essa corrida em 2020, seria uma corrida boa. Mas para esse ano foi ruim, então é justo na lista. E a Barcelona em si já é uma corrida ruim só por existir. Para pré-temporada pode até ser uma boa pista, mas para corrida realmente não serve muito, não. Gui, na sequência aí das piores corridas do ano, o que a gente tem? A gente tem inclusive um empate. Terceiro e quarto lugares vão para a mesma pista, mas corridas diferentes. Os GPs da Áustria e da Estíria, ambas foram vencidas por Max Verstappen e com muita facilidade. Verstappen dominou os 2 finais de semana. E no GP da Estíria, que foi o primeiro que aconteceu, o Hamilton foi segundo, com o Bottas em terceiro, enquanto o GP da Áustria foi aquele que o Hamilton teve alguns problemas e teve que ceder posições ali, então o Bottas foi o segundo colocado, com o Norris em terceiro. Mas, no geral, foram corridas onde não aconteceram muita coisa, a gente teve aí vitórias dominantes do Verstappen, ninguém conseguiu sequer chegar próximo dele em algum momento da prova. Fábio, não tem como defender essas corridas da Áustria desse ano, né? A gente teve até 2019 uma corrida legal, mas 2021 não rolou, até pela dominância, digamos, da Red Bull lá no Red Bull Ring nesse ano. Olha, teve um fator legal outro, com a briga entre Norris e Hamilton numa das corridas, que a gente até elogiou o Norris como excelente piloto, mas visando o campeonato em si, pelo que a gente viu que ia ser o campeonato e que me faz pensar que foi corrida ruim, porque é o seguinte, quando o Verstappen venceu as duas, eu pensei, acabou, ele vai agora dominar até o fim da temporada e vai ser uma temporada chata. Porque ali dava de dizer que a Red Bull estava muito mais forte que a Mercedes, que o Verstappen estava imparável e que não ia ter uma disputa até o fim. Então, apesar da corrida ter tido alguma coisinha legal aqui ou ali, pelo que ela impôs naquele momento pelo campeonato, que parecia que seria a temporada, eu coloco como chata porque a gente fala muito, Mercedes ganhou demais, tem que ser outra equipe. Só que se fosse o Verstappen ganhando toda a corrida, aí ia ser chato igual. Então, pelo que foi naquela hora, eu acho que foi ruimzinho assim. Isso aí, tá aí, ó, o mar laranja da torcida Verstappen ali no Red Bull Ring, na Áustria. E o nosso próximo do ranking, nossa próxima etapa aí das piores corridas de 2021, realmente é o GP da Holanda. É isso, reestreia, na verdade, de Zandvoort na Fórmula 1, depois de muitos anos, acho que a última corrida lá tinha sido em 85, se não me falha a memória. E 86, eu acho, né? Por aí. E aí, expectativa, aquela curva inclinada e tudo mais. O próprio Verstappen era uma atração da corrida, né? Piloto da casa, mas no fim das contas a gente viu ele ganhando com a mão nas costas, né, Gui? Não foi uma corrida emocionante. Eu até gostei do traçado, mas também não permite muito ultrapassagem esse novo layout de Zandvoort, né, Gui? Eu acho que, inclusive, uma tônica que a gente teve de algumas pistas novas desse ano são traçados bons para voltas lançadas, mas na hora da corrida mesmo, a hora do vamos ver, não permite ultrapassagens. E foi muito o que aconteceu lá na Holanda, tanto que a gente teve Verstappen ganhando com 20 segundos de vantagem para o Hamilton. Tudo bem que o Hamilton fez uma parada no final, mas ele não conseguia se aproximar do Verstappen para fazer qualquer coisa. E o Bottas terminou quase 1 minuto atrás do Verstappen. Então, muita diferença. A gente vê por esse ranking nosso que a diferença e a margem de vitória, na verdade, foi o critério decisivo para todos os votos, né? Relembrando, se a gente passar o top 1, que vai ser surpreendentíssimo, a gente teve Espanha no 5º lugar, Áustria e Estíria no 3º e 4º, Holanda em 2º e, claro, primeiro GP da Bélgica, se é que a gente pode chamar de GP o que aconteceu em Spa-Francorchamps nesse ano, né, Gui? Como eu gosto de falar, o não GP da Bélgica a prova que não aconteceu e não deveria ter acontecido, foi uma prova que só aconteceu pela pressão financeira, econômica, comercial em cima da Fórmula 1 e mais especificamente em cima do Michael Masi. Esse é um caso que a gente não pode culpar ele pelo que aconteceu e pelo menos a gente sabe já que a FIA vai tomar medidas, fez reuniões com as equipes para mudar os procedimentos em situações como essa. Porque 1, não tinha condição de fazer a corrida. 2, o que foi feito na Bélgica foi uma vergonha. Você declarar uma vitória depois de 2 voltas sob o safety car, sendo que não teve uma bandeira verde, é no mínimo ridículo. Então é um dos grandes fiascos da história da Fórmula 1. Eu acho que só não entra no mesmo patamar de Indianápolis 2005, porque aquele lá
eu acho que é quase imbatível hoje. E também em 2005, bem ou mal, foi legal, uma Minardi no pódio lá, o Thiago Monteiro chegando em terceiro e vibrando como se fosse um título. Agora essa aí não tem como falar que não foi ruim, porque não houve corrida, foi só safety car. Na época eu concordei com dar a pontuação pela metade, mas não de fazer a corrida sob bandeira amarela e terminar assim, né? Isso aí eu acho que é vergonhoso, como o Gui bem falou, e não tem como fugir muito. O GP da Bélgica, de fato, foi o pior do ano. Complicado, não dá nem para alongar o comentário sobre isso, até porque o GP da Bélgica vai reaparecer no nosso programa, mas vamos passar adiante aqui. Temos a próxima categoria, que são os piores momentos da Fórmula 1 em 2021. Essa é boa, essa rende debate, então vamos começar aí com o quinto lugar desse ranking. Guilherme, quem que ficou em quinto aí? Quem não, né? Qual momento, na verdade? Mas dá para falar um quem também, porque a gente vai centrar esse caso em um piloto. Eu acho que foi uma grande tristeza para muitos aí quando a chuva caiu no final do GP da Rússia. Lando Norris estava bem perto de conseguir a primeira vitória dele na Fórmula 1. Seria a segunda vitória consecutiva da McLaren, já que o GP foi logo depois da Itália. Mas aí o Norris acabou focando mais na sua visão de pista e não ouviu muito o que a equipe falava. Optou por ficar na pista ao invés de trocar o pneu. E aí não teve condições, a vitória caiu no colo de Hamilton. E vamos lembrar, a vitória caiu no colo de Hamilton, acabou por coincidência sendo a 100ª dele na Fórmula 1. Bem lembrado, Gui. Olha, essa aí, para quem torce pela McLaren como eu, foi um dia muito triste, de fato. Relembrou aquele senhorzinho no 7-1 com a taça aqui chorando. Esse era eu nessa corrida nesse momento, com o Norris caindo várias posições. E, de fato, Norris e McLaren nessa corrida em si foram decepcionantes. Pela falta de resposta à chuva, falta de rapidez, a gente debateu muito isso no reta final da época, no pódio da época. Então, de fato, foi um momento não só para quem torce pela McLaren, mas também para quem quer ver um vencedor diferente. Porque tinha o Ricardo, pensou, agora vai equilibrar, vai ter mais vencedores diferentes. Na hora seria, acho que o sétimo vencedor diferente no ano. Aí vai lá e ganha Hamilton de novo e Verstappen em segundo, aquele velho pódio padrão. Então, de fato, esse momento não foi muito legal para quem torce pela McLaren e para quem quer ver uma Fórmula 1 um pouco mais diversa, um pouco mais diversificada nos vencedores. O argumento do Fábio é bom, né? Porque não era só o cara que curte o Norris, o cara que curte a McLaren, o cara que curte a disputa acabou não vendo o Norris vencendo. E é um cara que tá merecendo, né? Mas no fim das contas foi ótimo pro Verstappen esse GP aí, porque ele diminuiu a distância pro Hamilton na etapa, né? Lembrando que ele largou lá atrás. Mas vamos na sequência aí, temos o quarto lugar dos piores momentos da temporada. Esse já rende mais discussão, não é tão consensual assim, em função do argumento, talvez. Guilherme, explica pra gente. Esse aqui é bom falar, né? Entrou no top 5, mas por motivos muito distintos. A gente vai falar então sobre o primeiro dos incidentes entre Hamilton e Verstappen ao longo do ano, a batida de Silverstone, e aí a gente vai contextualizar o porquê que entrou por motivos diferentes. Essa pessoa que está aqui ao meu lado, Carlos Costa, votou pela punição dada ao Hamilton de 10 segundos e que acabou não fazendo muita diferença, ele passou o Leclerc no final e venceu. Enquanto eu votei pela repercussão mesmo sobre o caso. Eu achei que Christian Horner e Helmut Marko passaram dos limites com as entrevistas que eles deram depois. O Helmut Marko chamando o Hamilton de assassino. Eu entendo, sabe, que você tem aquele calor do momento, mas existe o limite do ridículo. E ali eles passaram, então, para mim, pela quebra de desportividade, né, da atitude antidesportiva deles, eu voto como um dos piores momentos da temporada. Eu, como sou um grande fã do Trash Talk e também do Let Them Race, digamos assim, eu fiquei um pouco mais incomodado com a punição lá do Hamilton, porque na ocasião eu não achei que era passível de punição e acabou tendo impacto, claro, inclusive na repercussão, né? Porque aí deu mais argumento para o Marko, pro Horner, enfim, então não achei que foi legal a punição dada ao Hamilton, apesar de ter sido um incidente grave, o Verstappen foi pro hospital e tudo mais, aí teve aquele argumento que eu até achei válido da Red Bull achando deselegante, digamos, o Hamilton comemorar efusivamente sabendo que o Verstappen estava no hospital, mas também não acho que foi nada demais, o cara estava correndo em casa, então é mais pela punição mesmo. Fábio, alguma coisa a acrescentar? Não, só pra falar, o Gui falou que o Marko chamou o Hamilton de assassino, não foi bem assim, ele falou que teve uma direção homicida, não foi, Hamilton é um assassino, mas deu aquela frase um pouquinho exagerada do Helmut Marko, mas eu não sei, eu não acho que foi um pior momento em si, porque foi muito pesado na temporada, foi muito decisivo, apimentou um pouquinho os bastidores da temporada, a rivalidade entre, então pra temporada eu achei que foi legal pra você dar aquela pimentadinha, aumentar o hype entre Verstappen e Hamilton, então eu não achei tão ruim assim.
mas de fato a repercussão, como o Gui bem falou, foi daquelas coisas exageradas. O Jos Verstappen, o Wolff comemorou enquanto o meu filho estava no hospital, tu não falo mais com ele, não mando mais mensagem para ele. Não precisa ligar para mim, essa foi ótima. Pô, parecia uma criança de 15 anos, de 10 anos, é de adolescente 15 anos, mas enfim. Então a repercussão em si foi meio exagerada, mas eu não achei a disputa em si tão suja ou ruim, achei que o campeonato foi bom sim. Bom, estão me ouvindo aí? Só para checar, eu pluguei, despluguei aqui. Beleza, então vamos adiante. Eu quero a opinião da galera na área de comentários aí sobre essa treta do GP da Grã-Bretanha, etapa de Silverstone com acidente e tudo mais. Mas vamos adiante, temos o terceiro lugar também daqueles, e esse bem recente. Qual que é, Gui? E esse, mesma coisa, entrou no top 5 por 2 motivos distintos. A gente vai tratar aí no geral das inconsistências de Abu Dhabi, e aí por inconsistência a gente tá falando de Michael Masi, pelas duas que têm sido aí mais criticadas. Hamilton não ter que devolver a posição para Max Verstappen na largada, aquela hora que ele saiu da pista, né, na disputa com o Verstappen, e depois os procedimentos de relargada mesmo, a questão do safety car como um todo, que não caiu muito bem aí pelo paddock. Então, Abu Dhabi, terceiro lugar na lista de piores momentos da temporada. Fábio, o que você acha? Tem como não colocar Abu Dhabi? Eu nem tenho muito a agregar, porque independentemente de torcer para piloto X ou Y, foi uma confusão generalizada aquilo lá, né? Não, é quase unânime. A questão do Hamilton não devolver a posição, eu não achei que tinha que devolver, mas falaram que ele devolveu a vantagem que ganhou, coisa que de fato não aconteceu. Ele saiu um pouquinho à frente do Verstappen, então desde lá o comecinho já tava muita coisa errada nesse GP. E o GP de Abu Dhabi em si, como eu falei com o Michael Masi, foi aquele regulamento que deu várias brechas, foram vários artigos usados de forma para sobrepor um ao outro que culminaram naquele safety car que todo mundo contesta até hoje. Então, de fato, o GP de Abu Dhabi, para a Fórmula 1, não para a Mercedes ou Red Bull, para a Fórmula 1 em si, aconteceu muita coisa errada que tem que ser resolvida agora. É isso aí, tem que olhar para o ano que vem também, aí vamos que vamos. Mais 2 grandes personagens na tela, Michael Masi e Timo Glock. De todo modo, o segundo lugar eu sei que também vem aí com algumas polêmicas nessa categoria piores momentos. Qual que é o segundo lugar, Guilherme? Essa aí, inclusive, foi uma polêmica que durou mais de um GP. Tivemos ali o incidente, o entreveiro entre Hamilton e Verstappen na Curva do Sol em Interlagos, e aí a polêmica carregou para a semana seguinte, quando a Fórmula 1 divulgou a imagem do onboard do Verstappen, a Mercedes entrou com um recurso, os comissários analisaram, e aí foi toda aquela novela, demorou quase 24 horas para a gente ter uma resposta final de que o Verstappen não seria investigado, e isso também não caiu muito bem entre os pilotos. A gente teve o Leclerc e o Sainz falando que faltou uma explicação clara dos comissários de prova sobre o que pode fazer, o que não pode fazer, e que os pilotos falando que agora, já que não investigou nada, a gente vai adaptar nosso estilo de direção para caber nisso aí, já que ele não foi investigado, eu também não vou. E o Norris falou, mas eu fui punido aquela vez, por que essa aqui sequer foi investigada? Grande confusão essa aí, o rescaldo do incidente na curva do lago ali entre Verstappen e Hamilton no GP do Brasil, porque isso que o Guilherme citou foi a grande cena lamentável, na verdade, né? A falta de critério, o piloto X reclamando do incidente Y e tudo mais. Então foi complicado. Repassando aqui o nosso top 5, antes da gente chegar ao grande pior momento de 2021. Quinto lugar, Norris perdendo a vitória em Sochi no fim. Quarto lugar, Verstappen versus Hamilton em Silverstone, pela punição, no meu caso, e pela repercussão, no caso do Guilherme, as inconsistências de Michael Masi no GP de Abu Dhabi, etapa final de 2021, e agora a repercussão da disputa de Hamilton, Verstappen e Interlagos, principalmente pelo que aconteceu no Qatar e não necessariamente pelo que aconteceu em São Paulo. Bom, agora a gente vai ter que citar novamente algo que já apareceu aqui no programa, não tem como não colocar no mais alto patamar o que rolou em Spa-Francorchamps, né, Gui? And the Oscar goes to, obviamente, o não GP da Bélgica é o pior momento da temporada. É um fiasco o modo como tudo foi lidado, 4 horas e meia aguardando, inclusive, aí a gente não pode questionar, o Masi quebrou o regulamento, porque o regulamento fala que o relógio não pode ser parado, mas ali ele foi parado por uma pressão comercial da Fórmula 1, então não tem como, é uma mancha aí numa temporada muito boa, muito legal que a gente teve esse não GP da Bélgica. Fábio, alguma coisa a acrescentar sobre o não GP? Porque o Gui, inclusive, relembrou a questão aí do relógio e tudo mais, teve uma série de treta.
E, nossa, esse plantão foi daqueles para fazer programa, para fazer cobertura em definição programa completa. De 1h30 sobre uma corrida que não aconteceu. Exato. Fábio, alguma coisa a acrescentar? Aí eu tava no tempo real da corrida, já não sabia mais o que botar no tempo real. Botava tweet da Williams, fazendo piadinha com o GP, falava... Teve aquela classe da bomba louca do Hamilton que salvou o tempo real pra mim, que foi muito engraçado de se fazer. Mas aquela coisa, o regulamento em si, como o Gui falou, foi quebrado, abriu vários precedentes também para futuramente uma equipe reclamar de alguma coisa em relação a isso. A única coisa que eu concordei foi a pontuação pela metade, eu achei que foi correto fazer isso, que eu achei que vocês também têm uma discordância em relação a esse isso aí para mim é uma aberração. Eu achei correto, mas isso não é discussão de agora. Agora, o GP em si, o não GP, foi uma vergonha. Aquelas voltas sobre safety car por questões comerciais foi uma vergonha e tá merecidamente em primeiro lugar. É isso aí, palmas para a etapa belga de 2021, conseguiu o primeiro lugar de dois tops mais do que desonrosos aqui, piores momentos, piores corridas, e a gente tem que fazer algumas menções honrosas também para além da Fórmula 1, né? Mas antes de tudo, eu já te convido a comentar sobre as nossas eleições aqui de F1, deixa alguma coisa que a gente eventualmente tenha esquecido aqui na área de comentários, além da curtida no vídeo e da inscrição no canal. Agora, algumas rápidas menções desonrosas para além da Fórmula 1. Eu vou começar com Fábio Tarnopolsky, porque teve uma coisa ali das categorias suporte da Fórmula 1 que ele não gostou muito. Rapidinho, Fábio, o que te desagradou veementemente aí nesse 2021 de Fórmula 2 e Fórmula 3? Vai daí. O calendário da Fórmula 2, eu acho que ninguém pode discordar que foi um calendário horroroso, que tirou completamente a emoção do campeonato. A Fórmula 2 de 2020, para mim, é a melhor temporada da história da Fórmula 2, foi ano passado, que o Schumacher foi campeão, uma temporada equilibradíssima. A desse ano, a gente teve um Piastri muito forte, mas isso aí apagou um pouquinho, porque... Eu vou até pegar aqui as datas, Gui e Carlão, só para contextualizar um pouquinho o que foi essa aberração de Fórmula 2 em 2021. Ó, a gente começou... Foram 10 semanas entre a antepenúltima e a penúltima etapa. Exatamente, no completo. Começou no Bahrein, 27 de março, e só voltou em Mônaco, 22 de maio. Aí teve 2 meses entre Silverstone e Monza, mais 2 entre Sochi e Jeddah. Então isso tira qualquer emoção que você tem no campeonato. Também tira, vamos dizer, o tempo, o ímpeto dos pilotos de estar lá preparado, treinado, aquecido e seguir na Fórmula 2. Tanto que vários fizeram corridas na Fórmula Regional ou no DTM. Então arrumaram um jeito de preencher mais esse calendário. Por que a F2 fez isso? Porque tinha que reduzir o custo, deixar a logística menos complicada por causa da adaptação, por causa de pandemia, restrição. Mas o jeito que fizeram com datas muito longas acabou não dando muito certo para o campeonato em si, mediaticamente, em questão de publicidade, porque o campeonato ruim não atrai patrocínio. Então a Fórmula 2 em si não foi muito ruim na questão de calendário, de emoção por causa disso, porque a temporada em si também teve problema com o carro quebrando, chassi não confiável. Então a temporada em si, incluindo o calendário, como atração especial, atração desonrosa, foi o calendário. Eu coloquei esse como meu voto, minha menção desonrosa, Carlos Ziguet. Eu vou aí para uma outra categoria que teve o seu primeiro ano como campeonato mundial da FIA, a Fórmula E, e por 2 motivos bem distintos. A Fórmula E está passando aí por um pequeno momento. Dá para falar que é uma crise, sim, perdeu o Audi, perdeu o BMW, vai perder Mercedes no final da temporada, então um momento complicado aí para a Fórmula E, mas eu quero destacar especificamente o E-Prix de Londres, a segunda corrida de Londres, que teve um momento ali de, para mim, não dá nem para descrever o que aconteceu, não dá para falar que é uma atitude antiesportiva, porque foi uma coisa tão bizarra. A corrida estava sob safety car, e aí Lucas de Graça e a Audi tiveram uma ideia aí que, para mim, beira o absurdo. Ele tentou passar pelo box, fazer uma parada que não foi uma parada, e retomou na liderança da corrida. Então, isso aí depois foi muito questionado, foi amplamente criticado, e o de Graça acabou desclassificado da corrida. Para mim, justamente, uma atitude aí que mancha o final da trajetória da Audi, que deixou a categoria, na verdade, no final da última etapa, em agosto. Realmente foi complicado o negócio ali. A minha menção desonrosa, digamos, é o fim das atividades do Autódromo de Curitiba, né? Que recebeu a Stock Car, GT Sprint Race na história Porsche também, então é um capítulo triste da história do automobilismo, do esporte a motor nacional, e também a não realização da etapa de Brasília da Stock, que estava prevista para fechar o campeonato. Ao que tudo indica, a gente vai ter aí no ano que vem, mas preciso ter o mais rápido possível, até porque é uma praça importante do nosso esporte a motor aqui no Brasil. Mas vamos ficar na expectativa aí pela Stock, pela GT Sprint Race, pela Porsche, pela Superbike, enfim, por todas as categorias nacionais, e também por um bom 2022
do esporte a motor internacional, com Fórmula E, Fórmula 2, 3, 1 e tudo mais. Então, queria que você deixasse aqui o seu comentário em relação a esse nosso programa de piores do ano. Já deixa a curtida também no programa de hoje, claro, se inscreva no canal e ative as notificações, muito importante, porque você recebe os alertas dos nossos programas. A gente fica por aqui, não se esqueça de mandar também a atração para os amigos, para a galera que vocês sabem que gosta de corrida. Um grande abraço, Gui, Fábio, especialmente a você que esteve conosco. A gente se vê na próxima. Tchau, tchau.